Oiê, gente boa desse canal. Aqui, Fernanda Vidigal, para mais um 365 Aberturas de Tarô. Bora falar um pouquinho de histórias, mas antes eu quero ler, para variar, um pedacinho aí, a gente conversa. Cartas invertidas. Verdade que você não usa, Fernanda? Não dou a menor bola para isso. No sentido de que o jeito de sair no jogo uma carta invertida precisa ser muito significativo para eu dar uma olhada nisso. De toda forma, muitos leitores acreditam que se várias cartas de uma tiragem aparecem invertidas, essa pode ser uma indicação de que é preciso prestar atenção ao lado sombrio do espectro de significados ao avaliar as energias e mensagens das cartas. Esse é um dos benefícios de aprender a interpretar as cartas intuitivamente. Parte da habilidade de ler as cartas é a capacidade intuitiva. Parte da capacidade de ler as cartas é a capacidade de conhecimento. Então, eu sou daquelas que sempre juntei as duas conversas entre a intuição e a razão, duas conversas boas quando andam juntas. As cartas invertidas, ou sinais, ou aparições, eu acho que a que eu mais presto atenção é quando uma carta salta de dentro do grupo inteiro, né, e tipo diz, olha, saí primeiro, dá uma olhadinha em mim. Então, claro que eu também aceito várias das questões que estão no campo de informação como importantes. Só não dou toda a trela a algumas coisas um pouco na mística ou no medo. Principalmente o medo, eu realmente acho que tudo aquilo que é feito com medo acaba entrando no luta e fuga, e eu acabo tendo uma postura que não ajuda muito o próximo. Então, de toda forma, a minha abordagem mesmo é muito tranquila. Uma carta invertida pode ser um pequeno sinal, duas, três, que você embaralhou mal o seu baralho, guardou ele mal, com muita carta invertida, muita carta fora de lugar. E isso, na verdade, não te ajuda, nem como cartomante, nem tampouco como interpretação. Se você gosta de fazer interpretações que apavoram o alheio, ok, sua tendência, vou respeitar seu lugar. Mas eu sou aquela que gosto de abordar possibilidades a serem feitas e solução de problemas. Então, querendo ou não, eu tenho uma abordagem proativa, do tipo, vamos ver o que dá para fazer, mesmo quando a jogada é daquelas que você fala, uau, essa pessoinha vai passar um mau bocado. Né? Mesmo assim, não são as cartas invertidas que me sinalizam a sombra. A sombra está sempre bem posicionada numa posição da abertura e muito posicionada quando ela tem vizinhos sorrateiros. Então, sim, prefiro assim. Né? É importante notar que nem todos os leitores de tarô levam em conta as cartas invertidas. Algumas pessoas acham que, como já existem 78 cartas do baralho de tarô, se lerem intuitivamente essas 78 cartas, isso já lhes dará informações suficientes sobre a sua situação atual. Levar em conta as inversões simplesmente acrescentará mais 78 significados, o que resulta num total de 156 significados possíveis. Isso sim é saber tarô. Não tem nada a ver com intuitivo, significa que todos os arcanos têm luz e têm sombra. Quando é que eu vou usar a luz? Quando está numa posição que chama a luz. Quando é que eu vou usar a sombra desse arcano? Quando estiver numa posição que é para falar da sombra do arcano. Não está numa posição legal, está na posição do antagonista, está na posição do negativo, está na posição do tropeço, está na posição da pedra no caminho. Então, trata de falar mal daquele arcano, porque ele veio pelo lado da sombra naturalmente, mesmo posicionado bonitinho, ali, de pezinho, bem de boa. Mas mesmo assim ele está numa posição que indica que ele está negativo ali. Né? Então, sim, além da gente saber 78 cartas e interpretá-las na luz, a gente precisa saber 78 cartas e interpretá-las na sombra. Todas elas têm luz e sombra, arcanos maiores ou menores. Mesmo que os americanos, essa é uma autora americana, concebam que são 78 arcanos. Sim, são 78 arcanos, mas tem 22 maiores, 56 menores. Então, a gente pode estar usando tudo junto, misturado, separado, como vocês têm visto que eu estou usando assim bem livremente. Isso, essa liberdade de atuação com cartas, baralhos, é super do tarotista, fica à vontade. Tudo seu. Ah, e a intuição, eu uso ou não uso? Claro que sim. Claro que sim, porque de repente você tem um tcharam, um tchan,
né, um vislumbre do que significa aquelas duas cartas juntas. Contudo, quando eu não sei nada do tarô e eu simplesmente abro as cartas e vou chutando, é pior do que a intuição, né? Porque aí eu estou numa intuição do eu acho que, mas não tenho a menor noção se é isso. Isso pode ser um pouco perigoso, né? Não digo que é ruim de todo, mas pode ser perigoso. O tarô tem e demanda, na verdade, ele desenvolve muito a intuição de todos aqueles que o manipulam, e sem sombra de dúvida você se torna um intuitivo, minimamente, mas só na intuição você vai cometer graves erros ao longo do caminho. Essa é a minha sincera experiência. Feito. Então vamos para a leitura de hoje. Essa leitura de hoje é uma proposta que também essa autora que eu estou aqui na mão traz e que alguns dos nossos brasileiros já usam, e eu mesmo no meu programinha com o Gil Moura, fazendo Tarotflix, é a questão de você perceber que por trás de qualquer abertura de tarô existe uma narrativa. E aí, hoje em dia, tem uma turma treinando narrativas, ou treinando escrever, né, baseando-se no tarô para poder criar essas narrativas, os personagens, né, o que tem facilitando, dificultando. Então, vamos lá. Quando você lê o tarô, pode ter uma impressão de que faz muito mais sentido vê-lo como uma narrativa. Com isso, eu quero imaginar as cartas como as ilustrações de um livro e você, o consulente, como a personagem principal. Cada carta é como o capítulo de um livro e ela não faz sentido até que você considere as outras cartas na sequência em que aparecem. Ao olhar para as cartas da sua tiragem como um todo, e não como partes individuais, você poderá criar uma narrativa que contenha toda a magia da sua leitura. Concordo. Né? Porque eu sempre falo para alunos, simpatizantes, amigos, etc., que ler tarô é contar história. Você é um bom contador de história? Então, às vezes a gente não é um bom contador de história, a gente treina com o tarô. É bom demais, né? Porque aí a gente vai aprendendo a contar 1000 histórias, né? 1001 noites com você. Olha que legal. Eu vou fazer 365 com vocês. Já é um baita desafio. Bora seguir para a leitura de hoje? Então tá, se você está curtindo esse bate-papo do 365 e as aberturas que eu estou trazendo, dá aquele joinha, se inscreve no canal para fazer parte dessa comunidade, compartilha esse vídeo com quem também pode se interessar ou se valer dele e ativa o sininho se você quiser as notificações. Mais do que isso, se você quer realmente participar de uma comunidade aberta, livre, tranquila e que gosta de falar de tarô, que tem tarotista, que tem taromante, que tem de um tudo, você pega esse link que está aqui embaixo ou no começo do meu canal do YouTube e segue lá para o 365 Aberturas de Tarô do WhatsApp, onde inclusive estão acontecendo os sorteios para as aberturas de tarô aqui que eu tenho trazido. Quem sabe uma é para você. Bora lá? Então, vamos seguir, minha gente. Seguir para essa abertura da semana 17 aqui no 365 Aberturas de Tarô, comigo, Fernanda Vidigal. E hoje é o dia de contar uma história. Hum, Nós vamos na 112 contar uma história para você bem legal. Então, assim, muitos autores têm se valido do tarô para criar as suas narrativas. Sim, podemos usar o tarô para contar milhões de histórias diversas, criar personagens. Muito interessante essa abordagem. Por fim, se pergunte se a sua história é satisfatória e como tudo isso faz você se sentir. Você consegue se visualizar percorrendo os vários capítulos, contornando possíveis obstáculos e desafios e, por fim, chegando no final? Vamos ver? Vamos ver junto, porque é uma jogada super bacana, super simples, né? Que dá tranquilamente para você fazer parte aqui comigo. Então, seguindo, bora lá. Deixa eu tirar aqui a minha tarjinha, pronto, assim, é uma abertura deveras simples. 7 cartas. Então, vamos lá. Na carta 1, a gente tem a carta que vai representar, então, a ou o personagem principal ou protagonista da história do momento. Sua aparência, a tendência que está, o psicológico, etc. Na carta 2, desafios, impedimentos, atrasos, dificuldades, tropeços da personagem ou do personagem principal. Carta 3, oportunidades. O que está ao alcance desse personagem principal e o que deveria fazer ou buscar para seguir em frente. Carta 4, temas e símbolos mais comuns à frente da personagem e que querem dizer algo, sinalizar, avisar, ajudar.
Carta 5, o ambiente e a atmosfera, o cenário da história, outros protagonistas, que energia envolve, quem ou que ajuda ou como. Carta 6, a recompensa que ganho o ou a personagem principal terá quando atingir seus objetivos ou acertar o passo para a vitória. E o resultado, claro que não podia deixar de ser o capítulo final, é a carta 7 dessa história, o que o futuro e esse caminho ou conto reserva ao personagem. Vamos dar uma olhada nisso? Essa não é uma abertura sorteada e eu vou olhar um personagem que não sou eu, né? Eu vou ser curiosa de olhar um personagem que faz parte da minha vida, faz parte do meu convívio e que eu gostaria de saber o que está rolando na história dele. Olha lá. Então você pode estar olhando uma pessoa, você pode estar olhando um personagem mesmo, você pode estar escrevendo uma história. E aí você pode ir tirando muitas coisas legais de dentro do tarô para a tua história. Assim como você pode estar tirando para si mesmo como o seu próprio personagem do momento. Arcanos maiores e menores, tudo junto e misturado? O que vocês acham? Como todo mundo gosta bem mais do Rider, né? Porque ele tem mais visibilidade hoje, eu vou deixar o meu Marcelinhas aqui tudo descansando. Vamos lá para a mesa? Você já anotou aí bem bonitinha a tiragem? Então, eu estou separando aqui o baralho, mas já vamos para a mesa para fazer isso junto. Né? Então, eu vou pegar o meu Greer. Será? Eu vou usar de novo aquele. Eu estou tentando usar toda a turma que cabe na mesa. Tudo aquilo que cabe na mesa saiu da gaveta. É bem legal isso. Espera aí, gente, boa. Ah, claro, eu estou fazendo besteira. Beleza. Ah, voltei. De vez em quando eu me perco aqui dentro. É bem legal. Ai, 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 vamos lá. Certo, com essa mesa taurina. Bonita, bonita. Então, eu acho que eu vou realmente pegar esse Art Deco inspirado no imaginário simbolista do Aquarian Tarot. O que vocês acham? Eu podia usar o oppositions, né? Podia usar as oposições, porque a gente pode, quando está criando uma história, por exemplo, acho que eu vou deixar isso aqui como uma possibilidade. Eu posso estar querendo olhar a luz e a sombra se eu estiver escrevendo um conto, não é? Então, eu posso estar usando opositores. Mas aqui eu quero olhar uma pessoa, porque, na verdade, quem é tarotista é meio curioso, né? Gosta muito de acalmar o coração, querendo saber de filho, querendo saber de mãe, da família, não é? É um jeito da gente ir se acalmando, é um jeito de ir sabendo que outras coisas podem vir. Eu vou deixar o Oppositions para uma outra realidade. E vou pegar o Aquarian, que ele já está todo misturado também, é outro que está todo junto e misturado, até onde eu me lembro. E aí a gente vai fazer uma jornada bem legal, ou esse aqui foi o que eu dividi inteiro? Se eu dividir inteiro, a gente vai misturar. Porque é isso, né? Às vezes a gente lembra como guardou um baralho. Já tive uma época em que eu arrumava cada baralho para ficar dentro da caixa ordenadamente, porque alguém me colocou uma crença na cabeça de que se eu não agisse dessa forma, minha vida ia ficar uma pirueta. Eu devo dizer que depois de algum tempo eu realizei que não era bem verdade, né? Podia estar tudo arrumado e minha vida uma pirueta, como podia estar tudo desarrumado e minha vida uma pirueta também. Então não serviu muito como uma realidade. Cortando aí, eu vou cortar uma, eu vou cortar duas, eu vou cortar três, eu vou cortar quatro, cinco montes aqui, ó, sobrou alguém ali que vai virar o último. Pronto, tenho aqui um primeiro corte de embaralhamento. E aí a gente benze o corte na trindade. Benzido, baralhado, cortado. Agora a gente vai colocar, então, as cartas nas posições. Espero que você aí tenha anotado no seu diário de bordo para não se perder e me acompanhar por aqui. Sim, quem quiser fazer abertura em linha, não quiser fazer os formatos, tá tudo bem, tudo tranquilo. O mais legal é saber a cada posição, o que cada posição é. Isso é o que é o mais importante. Então, assim, valendo-me de velha guarda de outros tempos, eu vou fazer assim, ó, carta um, carta 2, carta 3, carta 4, carta 5, carta 6
carta 7. Fernanda, você está olhando alguém? Estou olhando alguém. Então, eu vou de novo, de carta 1. Ó, presta atenção. Carta 2, carta 3, carta 4, carta 5, carta 6, carta 7. Eu não estou com tudo misturado aqui, então eu também posso. Ó, carta 1, carta 2, carta 3, carta 4, carta 5, carta 6, carta 7. Beleza? Aí a gente põe a turma maior aqui para descansar. E eu coloquei 3 arcanos por medida, porque eu quero contar uma história mais gordinha, tá? Então, assim, a minha primeira carta é meu personagem, o Papa. Olha que lindeza, né? Essa pessoa que eu estou olhando, ou se eu fosse escrever uma história, eu diria que meu personagem é um personagem sagaz, super inteligente, com uma formação professoral, talvez um alquimista, talvez um padre, talvez um pastor, talvez um professor, um acadêmico intelectual, não é mesmo? E por isso mesmo, por ser essa figura de alta estirpe, alta capacidade intelectual, é alguém que nesse momento também traz em si 3 de ouros, está fazendo aquilo que sabe fazer de melhor. E por isso mesmo vivendo um momento muito próspero e muito bacana da vida material, gostoso da vida material. Tem tudo, tem comida, tem cama, tem tudo que precisa para levar a vida. Ainda bem no começo, 3 de ouros, mas bem tranquilo e bem confortável. E também trazendo para si as trombetas do julgamento. Alguém que está fazendo uma reavaliação, uma análise da sua própria vida nesse processo confortável, no sentido de o que realmente é meu lugar no mundo, qual é o meu papel com a família ou sem família, que grupos eu pertenço, que grupos eu não pertenço, revisando um pouco a sua biografia, a sua história e repensando boa parte do caminho. Nossa, Fernanda, você já fez agora um enredão. Então, olha a história bonita que eu estou contando. Meu protagonista é o Papa com 3 de ouros e o julgamento. Então, assim, é um protagonista que está vivendo um momento muito legal, mas também se analisando, avaliando e tendo esse momento de um novo tempo, né, talvez quitando uma temporada kármica, começando uma outra temporada. Carta 2. Então, nós vamos lá para a carta 2 e a gente vira assim, né? Porque aí eu já vou saber de cara quem é que é o primeiro da história. Então, vamos lá. Aqui são os desafios, os impedimentos, os atrasos. Então, o meu querido personagem tropeçou em algumas questões legais, em algumas questões de regra, ideias, leis, procedimentos e ainda vai ter que dar conta dessa letrinha mental, trocando 6 por meia dúzia, ainda não com grandes, não é um grande momento de prosperidade, mas está empatado. Então, assim, tem alguns impedimentos materiais, tem graves impedimentos intelectuais ou desafios intelectuais, ele vai ter que se desafiar a seguir para novas paragens, inclusive de atividades, para poder trocar a vida, pagar a vida, né? Sabendo que tem muita bagagem, muita capacidade, muita inspiração, né? E que é possível fazer essa travessia, mesmo começando bem pequenininho, bem devagarzinho. Na carta 3 são as reais oportunidades. Ô Fê, acho que você leu aqui embaixo, muito bacana, né? Então, por quê? Porque se eu pensar negativamente no As de Espadas, a cabeça não ajuda de vez em quando. No 2 de ouros, às vezes eu não sei fazer troca direito. E no 9 de paus, eu acho que eu já sei tudo, já mando em tudo. Talvez o meu espírito seja muito altivo e eu precise aprender a baixar um pouquinho a cabeça e a crista para poder aprender algumas questões. Isso a gente põe para cá. Aqui são as oportunidades, né? O que está ao alcance desse personagem? Esse personagem tem
primeiro de tudo, toda a espiritualidade, o todo o espírito, o bom humor, a jovialidade, a sagacidade, toda aberta com a de Paus. Tem muita vontade de que tudo gire em torno de sucesso, bem-aventurança, todo mundo junto, prosperidade, família, né? Um momento de satisfação maior em termos materiais, apesar de estar num momento adverso. Então, nas adversidades, a grande oportunidade é a de poder usufruir de momentos bem legais em família, em grupo, entre amigos, com quem se ama, com quem se dá bem. Na carta 4, a gente tem os temas e símbolos mais comuns à frente desse personagem. Vamos lá. Então, assim, primeiro símbolo, o quanto o estar junto, o confraternizar, o bailar junto com os amigos, a afetividade é um troço muito importante, né? E aonde estão os afetivos é muito importante para esse protagonista. Também é muito importante para esse protagonista aquilo que beneficia quem me ajuda, o que me ajuda, as coisas materiais que me favorecem, como me favorecem, e trabalhar honestamente, fazer as suas coisas diariamente, o fazer diário também está bem na pauta do nosso querido 8 de ouros. Na carta 5, o ambiente e a atmosfera. O cenário dessa história, olha, gira em torno de encontros a dois, então a gente pode pensar em pequenos cafés, em pequenos restaurantes e bistrôs, lugares onde duas pessoas podem se encontrar e tomar um bom suco, um bom chai, um bom vinho, né? Então, assim, tem a ver muito com o tete-a-tete, com a parceria, com o estar a dois, esses ambientes, ambientes que possam ser românticos, bonitos, artísticos, jeitosos, aqueles que abrigam, lugares que abraçam, e parques. Por que parques? Porque o arcano do 9 de ouros sempre traz o pássaro, né, da fortuna, o pássaro da fortaleza, da beleza, traz sempre um parque, a Pamela colocou como se fosse um belíssimo jardim. Então, assim, parques, jardins, lugares abertos, arborizados, praças, museus, porque tem coisas bonitas para assistir também, para ver, né? Então, essa ambiência de uma certa beleza, fartura das uvas, né? Lugares bonitos assim. Carta 6 é a recompensa, perdão, carta 6 é a recompensa, olha lá, lá fui eu com a mão errada. A recompensa desse caminho, né, desse personagem, é uma recompensa afetiva, 9 de taças, autoafetiva, de recuperar o seu amor, o seu auto-amor, a amorosidade e a gentileza. É uma recuperação da sua própria fortuna, da sua própria sorte, da sua própria escolha dentro da vida e também das escolhas que a vida faz, as suas respostas. Então, ele está sendo protagonista da sua história a partir daqui. Essa é a grande recompensa. E uma recompensa que também traz a estrutura, não com muita soltura, assim, né? Não traz tudo de grana e de vida material imediatamente, mas já traz uma coisa de controle, uma coisa de aprender a sobreviver, uma coisa do tipo, olha, eu dou conta, né? Que é o 4 de ouros. Vejam como esses ambientes são interessantes, né? A recompensa é o ganho do personagem. Então, o que ele pode ganhar? Na fortuna, é uma loteria, né? Mas pode ganhar coisas boas, muita afetividade e dinheiro. A gente não teve outras dois menores, né? Afetividade, dinheiro, bens materiais, são coisas a serem alcançadas. Aqui a gente vai estar trazendo o resultado final, aquilo que a gente poderia chamar de futuro lá adiante. Então a gente tem o 7 de ouros. 7 de ouros falando daquilo que é sempre possível para todos nós chegar e atingir um bom lugar material,
E muitas vezes, quando a gente já está num bom lugar material, a gente fala, mas será que eu não posso crescer mais um pouquinho, aumentar mais um pouco, me desafiar mais um pouco? Então, o futuro é de crescimento, o futuro é de chegar mais adiante nessa vida material. Novamente, um assunto material com o 10 de taças, com um assunto de festividade, de alegria, de bons convívios, de casamento, de estar junto, né, de viver bem com pessoas, de ter um bom convívio, mesmo sendo uma figura um pouco eremítica. Ah, ou então a gente também pode usar aqui o eremita como figuras mais velhas, que podem estar auxiliando nesse caminho de resultado final, né? Então, o futuro dessa história é longo, é de longa duração, é demorado, não vai terminar essa história tão cedo, não, não é rapidinha, tem alguns rounds aí para girar, né? E, querendo ou não, o protagonista, que começa como o eremita, começa como papa, perdão, chega ao eremita. Então, começa como alguém muito sabido, muito formado, muito inteligente, e termina como um velho sábio. Aqui dá para construir bem mais do que isso como história. Eu aproveitei colocando, né, na minha mente alguém para olhar, mas a gente poderia fazer isso também só como eu quero olhar o personagem que eu estou criando na minha cabeça e bora escrever, né? Então, assim, essa é uma ideia muito legal e que eu tenho que também homenagear dois professores por quem eu passei, né? Dois colegas na tarotagem, mas os dois levam um curso muito interessante sobre narrativas e sobre o tarô, né? Que é o Grola e o Keller, que, querendo ou não, fazem um trabalho super bacana, né? Que eu também acho que é recomendável vocês darem uma fuçada neles por aí. Certo? Então, um beijo e um queijo. Vamos ver aqui um pouquinho se eu deixei alguma coisa fora do lugar. Eu acho que não. Apenas lembrar vocês, claro, de que essa abertura não termina aqui. Ela é a primeira da semana 17. Amanhã a gente tem mais uma, o Conselho da Coruja. E aí a gente tem 5 sorteadas para essa semana. A gente começa a engordar a conversa dos sorteios e eles acabam ficando bem interessantes. Bora seguir para uma jogada amanhã, aqui no 365 Abertura de Tarô? Então, tudo certo. A gente faz o quê? Um beijo, um queijo e tarotê para vocês. Valeu!